Queridos, pregador dessa noite, pastor Indalécio. Pode chegar aqui, meu pastor. Pastor Indalécio, ele é uma referência entre os embaixadores do rei de São Gonçalo, né? Sendo um conselheiro há muitos anos ali na embaixada da Igreja Batista Centenário de Clubandê. E esse ano, então, quando eu estive no Anvé e vi esse homem lá, eu falei, rapaz, tem que pregar lá na nossa igreja, né? Então, o pastor Indalécio está aqui hoje, né? E eu estou muito feliz, pastor, pela sua estada aqui. E eu quero convidar o Paulo Júnior para orar pelo pastor. Vem cá, PJ. Porque eu sei que o pastor Indalécio tem uma grande influência na vida do Paulo Júnior também, conselheiro de embaixador. Eu pedi então para o Paulo Júnior orar pelo pastor e crendo que o Senhor já colocou no coração do meu grande amigo algo para os nossos corações, para nossas vidas nessa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado pela vida de cada um, por cada momento que tivemos aqui nesse culto, pelos louvores que entregamos a Ti, Pai. Nesse momento eu venho lhe pedir pela vida do pastor Indalécio, que o Senhor possa estar usando para levar a Tua palavra para a vida de cada um aqui, Pai. Esteja nos confrontando, esteja nos ensinando, esteja nos dando consolo através da Tua palavra, que possamos sair daqui diferente, Pai, com Tua palavra no nosso coração. Nos dê a noite abençoada, continua nos abençoando. É no nome de Jesus que eu te oro, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amados irmãos, boa noite. Muitos anos sem vir aqui nessa igreja. Caramba, eu estava... A Thelma, quando eu parei o carro ali, a Thelma falou assim, caramba, como a igreja cresceu, está bonita, né? Nós vínhamos aqui há muitos anos, não vou lembrar agora, mas eu sei que na época que a gente começou com a Organização Embaixadores do Rei, lá em Centenário, nós começamos a vir para cá, para os congressos de Embaixador do Rei, e era realmente um momento, uma bênção, uma bênção. Muito obrigado, pastor Ezequiel, por essas considerações, né? A gente trabalha na obra de Deus e eu sempre procurei, irmãos, ser um servo fiel e competente, mas a gente tem nossas falhas, né? A gente tenta fazer sempre o melhor. Eu aprendi muito com os conselheiros, assim que eu comecei. Eu olhava para os conselheiros bons e falava assim comigo, eu quero ser como ele, eu quero ser um conselheiro assim. E graças a Deus, Deus foi me ajudando nessa empreitada de adquirir conhecimento com outros conselheiros. Eu não sei até que ponto eu tenho transmitido alguma coisa positiva para os conselheiros, mas eu me esforço para fazer o melhor. A minha esposa está ali, né? Desculpe as irmãs, mas ela é a mulher mais bonita do mundo, não tem outra, né? Foi a que Deus me deu e eu tenho sido muito feliz com ela. Nós vamos fazer 32 anos, né? Não posso errar essas coisas, não. 32 anos de casados, temos 2 filhos, e temos já um netinho, e está vindo mais uma netinha, né? Então, é bênção de Deus para a nossa vida, nossos filhos têm sido bênçãos, pregadores do Evangelho, vencedores de congressos de embaixador do rei, como pregadores. O Lucas foi conselheiro, né, o mais velho, conselheiro de embaixador do rei. Hoje ele está lá em Largo da Ideia, mas não está dirigindo embaixada, não. Ele agora está como pai, né? Então, é difícil. Mas fico muito feliz, irmãos, de estar aqui. Muito feliz mesmo. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero falar sobre algo
que a gente compara muito com um pomar. Um pomar tem várias árvores frutíferas. Eu lembro que a minha infância, ali no Porto Velho, na Vila Oriente, tinha muitos terrenos baldios, e nesses terrenos tinham frutas, de todo tipo que os irmãos imaginar. Era manga, goiaba, pitanga, carambola, jabuticaba, jamelão, jaca, e por aí vai. E a gente se divertia com aquilo. Comíamos tudo, com a mão toda suja, a gente ia lá, pegava e saía comendo. Era a nossa felicidade. Então, frutos são coisas que importam muito, né? As lavouras estão lá com os seus plantios, e aquilo é para o nosso alimento. E quando a gente fala assim de lavoura, eu lembro muito da criação de Deus, quando Ele criou o Jardim do Éden. E Ele disse que para Adão, olha, está tudo aí, ó. Você pode comer à vontade, domine sobre os animais, né? Está tudo pronto para você. E eu penso também que a jaca lá do Jardim do Éden, se é que tinha jaca lá, eu acredito que tinha, tem um sabor completamente diferente da jaca de hoje, como a manga, a melancia, porque era um sabor bem recente, sem nenhum agrotóxico, sem nenhuma mão pecaminosa humana ali mexendo, né? Então, a gente lembra dessas coisas e a gente vai para a palavra de Deus, no Salmo 126, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivesse sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cântico de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que salmo maravilhoso! É interessante que o livro de Salmos, ele é um livro que sempre nos exorta, é um livro que sempre traz edificação. É difícil, eu acho que não existe nenhum salmo que a gente possa torcer o nariz ou achar que não serve para nós. Conhecendo frutos verdadeiros para adoração. Frutos verdadeiros que adorem ao Senhor. Nós somos frutos. Somos frutos de uma colheita. O Senhor olhou para nós e se interessou por nós e disse: você é meu escolhido. Você vai pertencer ao meu reino. Você vai viver para a minha glória e para a minha honra, porque foi para isso que eu te criei. Quando o Senhor traz restauração,
liberta os cativos, quando o Senhor nos faz dos sonhos realidade, porque vivemos em um contexto social em que muitas coisas nos aprisionam, muitas coisas nos detêm, muitas coisas nos limitam, porque queremos viver felizes, queremos viver com alegria, queremos viver satisfatoriamente, mas tomamos caminhos, muitas das vezes, que nos aprisionam e que nos limitam. Quantos estão aprisionados em uma vida limitada às alegrias momentâneas? Você deve ter um conhecido, um amigo, um parente, um vizinho, que está na condição de aprisionado por alegrias momentâneas ou prazeres momentâneos. A pessoa às vezes se aprisiona em um vício, a pessoa se aprisiona em alguma coisa, às vezes se vicia até mesmo em cuidar de plantas, às vezes em cuidar de animais, se aprisiona com a profissão, trabalho, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, é só trabalho. A pessoa se aprisiona por ganhar muito dinheiro, por querer dinheiro, então estão aprisionadas, estão cativas. O povo de Israel estava cativo quando o salmista escreveu esse salmo. Mas o Senhor os libertou. E aí veio a alegria dessa libertação. Muitos reconhecem serem cativos em um viver igual ao de muitos, por achar que o viver da maioria é viver. Certa vez, eu acho que foi um vizinho nosso que falou para minha esposa: esse negócio de crente não é vida, esse negócio de crente não é viver. Assim como ele falou para ela, foi mais ou menos isso, eu não me lembro direito, assim como ele falou para ela, uma outra pessoa falou isso para mim também. O prazer de viver é estar nos bares, é estar nas praias, é estar se divertindo, é estar fazendo tudo que a pessoa diz assim: eu sou livre para fazer, eu posso fazer tudo. Você é um crente, você não pode fazer quase nada, ou você não pode fazer nada do que eu faço. Mas o Senhor da verdadeira vida vem indicar uma nova alternativa de vida. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, o que é a verdade? A verdade, muitas das vezes, é um confronto de pensamento, um confronto de um idealismo, um confronto que às vezes nos assusta, e a gente pensa: mas eu sempre pensei que a verdade era o que eu cria, mas agora vem essa verdade, e aí a gente vai comparar: caramba, eu tenho que mudar, porque agora eu conheço a verdade. A verdade liberta, a verdade faz toda a diferença em qualquer situação, a verdade ilumina, a verdade dissipa as trevas, a verdade mostra o engano do pensar e agir. A verdade liberta, a verdade definitivamente liberta. Há alegria na liberdade, há riso, há cânticos e danças para a glória daquele que é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. É claro que ele diz: eu sou o caminho e a verdade, mas ele também é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Quem viu o povo de Deus sorrir e cantar de alegria, entendeu e exclamou: o Senhor fez grandes coisas a esse povo. Queridos, quantas pessoas têm passado aí na porta da igreja e têm ouvido os louvores e cânticos que aqui têm sido entoados, e em algum momento ou alguém pensou: poxa, eles estão alegres, eles estão cantando, que música bonita, que coisa linda, que louvor legal, mas vai embora, passa pela porta do céu, mas não entra. Sim, grandes coisas o Senhor fez a este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E por isso estamos alegres. E por isso nós cantamos. E por isso nós oramos. E por isso nós nos dedicamos a conhecer a palavra de Deus. Porque o Senhor faz e fez grandes coisas por nós. O Senhor nos libertou de um mundo que aprisionava, de um mundo de vícios, de um mundo de idealismo, de um mundo que traz apenas o consumir, consumir, consumir. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O povo responde, o povo de Deus responde, o povo liberto do cativeiro do pecado. Hoje, aqui, nesta casa, os libertos deste cativeiro são os frutos colhidos, e estes trazem ao Senhor suas vidas de adoração e louvor. Frutos de adoração e de louvor. Frutos de compromisso com o reino do Senhor. Quando aceitamos o Senhor Jesus, há uma grande festa no céu, não é verdade? Há uma grande festa no céu, mas também uma grande festa no coração que recebe Jesus. Risos e lágrimas se encontram nesse momento de muita alegria e emoção. Eu não sei se foi assim com vocês, mas comigo foi. Comigo foi. Afastado do Evangelho por um bom tempo, um dia fui assistir o pastor Ageu de Oliveira Pinto, aquele que me batizou com 10 anos de idade, e agora ali eu na igreja, no Porto da Pedra, assistindo o pastor Ageu pregar. Então ele prega sobre o cego Bartimeu, e ele então diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, dizia o cego para o Senhor Jesus. Então aquele cego passa a enxergar. E o apelo do pastor Ageu naquela noite foi: até quando você vai se deixar ser cego para o reino de Deus? Até quando você vai ficar cego para o Evangelho do Senhor Jesus? Até quando você ficará afastado do reino de Deus? Então, naquele momento, queridos, o pastor Ageu pedia para que as pessoas que quisessem aceitar Jesus levantassem a mão, e eu então, resistindo ali, com os olhos fechados, falando com Deus. Então, Deus falando comigo, e o diabo também falou: levanta a sua mão não, você vai levantar a mão sozinho, você vai passar vergonha, aí vai ser só você que vai levantar a mão. Mas eu clamei ao Senhor: Senhor, se é agora, o Senhor me dá força e coragem. E o Senhor me deu força e coragem, e eu levantei minha mão, e eu fui o único que levantou a mão. E aí o pastor Ageu chama lá na frente, aquele que levantou a mão: vem à frente, por favor. E eu fui, e ele ainda, já com a idade um pouco avançada, já não tinha uma visão muito boa, não estava me reconhecendo, mas ele só me reconheceu quando eu estava a 2 metros de distância dele. Então ele aí me abraçou, e eu chorei muito, chorei de alegria, chorei porque grandes coisas o Senhor estava fazendo por mim naquele dia.
E grandes coisas o Senhor continuou fazendo até hoje na minha vida. Quando Ele me deu essa linda esposa, quando Ele me deu os meus 2 filhos e quando agora Ele está me dando meus 2 netos. Grandes coisas, queridos, o Senhor faz por aqueles que se deixam ser escolhidos por Ele para pertencer ao seu reino. Grandes coisas o Senhor faz. Hoje o povo está aqui reunido neste culto, com muita gratidão, por terem sido alcançados pela mão salvadora do Senhor Jesus. Porque não há motivo maior de se alegrar em nossa vida. Não há. Não há um casamento, não há o nascimento de um filho ou de um neto que nos traga a alegria maior de ser salvo pelo Senhor Jesus. Não há. A nossa maior alegria é ter a salvação do Senhor Jesus. Porque nós temos, então, alcançado a eternidade da nossa alma. E nós estaremos festejando com os nossos parentes passados, nossos parentes futuros, lá no lar celestial, formando um grande coral diante do trono do soberano Deus. Que alegria maior que é essa? Uma alegria dessa que não tem como não misturar lágrimas com sorriso. Não tem como. E eu sou emotivo, irmãos, sou emotivo. A alegria de saber que nossos pecados estão justificados pelo sangue de Cristo na cruz, nos motiva a vir à sua casa e, em comunhão com os nossos irmãos, glorificar o nome do nosso Salvador, Filho único de Deus. E aí, não tem como a gente não lembrar de Isaías 53, do versos 4 ao verso 6, a minha versão é a Nova Versão Internacional, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos criou para nos amar. Ele nos criou para a glória dEle. E eu lembro do Salmo 139, eu gosto muito de citar esse trecho, em que o Senhor Jesus ali, nos formando no ventre de nossa mãe, colocando ali tudo no seu devido lugar, os órgãos internos, coração, o fígado, o rim, o pulmão, e também colocando ali os nossos ossos, tecendo as nossas veias, dando cor aos nossos cabelos, dando cor aos nossos olhos. O Senhor, enquanto nos formava, Ele escrevia a nossa história. A história que Ele escreveu para cada um de nós. Ele escreveu pensando: bom, esse meu filho vai fazer assim, esse meu filho vai obedecer, esse meu filho vai me servir, esse meu filho vai tocar guitarra, esse meu filho vai ser um pregador, esse meu filho vai ser um embaixador do rei, esse aqui vai ser conselheiro, e assim ele foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. E nós nascemos. E isso está lá escrito. E nós nascemos. E vamos vivendo. E vamos crescendo. Só que os caminhos que Deus desejou para nós nos desviamos. Encontramos algumas coisas que nos chamou a atenção. E aí vamos para o cativeiro.
vamos servir a outros deuses, vamos servir a outras coisas, vamos servir a nós mesmos. Porque quando nós estamos servindo a nós mesmos, deixamos de servir a Deus. Quando deixamos de servir a Deus, nós entramos no cativeiro. Nos aprisionamos naquele cativeiro. Então, eu lembro desse texto, e uma certa vez eu falei para uma pessoa, Deus escreveu a história que Ele desejou para você no ventre de sua mãe. O que você precisa fazer é voltar para o reino de Deus, para viver aquilo que Deus escreveu para a sua vida. Quando nós, queridos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são esquecidos. Os nossos pecados são esquecidos por Deus e são jogados nas profundezas do mar. E aí então Ele começa a direcionar a nossa vida, a conduzir a nossa vida para aquilo que Ele escreveu. E como é bom, como é gratificante nós vivermos de acordo com aquilo que Deus almejou para nós. Como é bom viver para a glória do Senhor e sentir essa maravilhosa alegria e satisfação, essa vida plena, essa vida abundante que o Senhor Jesus promete. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, e vida abundante é uma vida com Cristo. Vida verdadeira é uma vida com Cristo. Porque vida não é só andar, respirar e falar. Vida abundante é uma vida com Cristo. Falar para a glória de Cristo. Orar para a glória de Cristo. Cantar para a glória de Cristo. Viver para a glória de Cristo. Isso é vida abundante. E só há vida abundante com Cristo. Como conter a alegria de saber que como conter a alegria de saber que minha dívida espiritual está paga para toda a eternidade, como diz o livro de Isaías. Uma correnteza de um rio impetuoso que levou toda a minha iniquidade, tirando-me da escravidão do pecado, como disse o salmista que nós lemos. Queridos, hoje estamos com uma terra arada, recebendo a preciosa semente do Evangelho, semeada com choro, por saber que muitos não considerarão as palavras da verdade que receberam. Sim, nos causa choro, nos causa tristeza, de saber que o nosso parente, o nosso amigo, aquele que a gente considera muito, nosso vizinho, e a gente prega o Evangelho, e a pessoa rejeita, quer continuar no cativeiro, quer continuar sendo dominada pelo cativeiro. Então isso entristece, isso causa choro. Quantas vezes nós oramos chorando por essas almas que resistem ao Evangelho do Senhor Jesus. Semear, precisamos continuar semeando a semente do Evangelho, mesmo que isso nos cause choro, nos dê cansaço, tire as nossas energias, precisamos continuar proclamando o Evangelho de salvação. Com alegria, seja agora ou amanhã, haveremos de colher os frutos. Hoje estamos ali nos esforçando, chorando, para que aquela pessoa aceite o Senhor Jesus. Ela já recebeu a palavra. Nós estamos orando por aquela palavra que demos para aquela pessoa. Mas passa o tempo hoje, passa o tempo amanhã,
mas o Espírito Santo há de trabalhar naquele coração. E um belo dia, lá na frente, você encontra aquela pessoa e ela diz: aceitei o Senhor Jesus. Já aconteceu muito comigo isso. Glória a Deus. Então, alegrem-se com os céus e tragam ao seu coração a alegria de se tornar escolhidos de Deus para uma vida abundante e eterna. Precisamos continuar proclamando o Evangelho, persistindo, insistindo, lutando com aquele que a gente escolheu para orar. Eu tenho no meu grupo de WhatsApp, está aumentando o número, está aumentando, eu estou aumentando esse número. Eu tenho mandado mensagens, versículos, orações para essas pessoas, insistentemente. E um dia, para alguém, só para uma questão de estatística, eu perguntei: te incomoda a mensagem que eu te mando? Não, pastor, continua mandando, porque eu gosto muito. Está no cativeiro. Mas eu estou orando por ela. E ela me deu a liberdade de continuar mandando mensagens para ela. Às vezes eu tiro um tempinho e mando uma oração. Às vezes eu tiro um tempinho e mando uma meditação. E assim a gente vai chorando e semeando a semente. Um dia esse fruto frutificará. Queridos irmãos, queridos amigos, pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando esta igreja. Fiquei muito feliz de ver essa embaixada. Você levou 5, eu levei 2. Né? Você foi na primeira semana também, não, né? Na primeira, isso é privilégio, meu Deus do céu. Queria ir em todas, mas se Deus quiser, em 2026 eu estou lá. Estou programando na 4ª, né? Mas a primeira semana, para mim, foi um pouco difícil. Eu tive algumas dificuldades, mas por causa do trabalho. Mas embaixador do Rei, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se o pastor Ezequiel passou por isso, mas eu passei com muita alegria de sentar no banco do seminário, junto com o embaixador do Rei, que foi da minha embaixada, ter professor que foi embaixador do Rei, está lá me dando aula. Privilégios, né? Privilégio. Essa organização é um privilégio. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Idalécio. Versículo 3 diz assim: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Né? Eu quero te levar a pensar diante da palavra que o pastor Idalécio deu, né? Que grandes coisas Deus tem feito por você. O Senhor tem feito grandes coisas pela sua vida, pela sua história. Que grandes coisas são essas que Deus fez por você? A grande coisa que Deus fez por nós foi a salvação, né? Como o pastor já pregou. Eu entreguei uma medalha aqui para o Tylon, né, de obediência. E vocês acham mesmo que o Tylon obedeceu? Claro que não, né? Mas eu quis dar essa medalha para ele, sabe por quê? Porque todos nós somos como o Tylon. Nos nossos peitos está a medalha da salvação e nós não merecemos diante de nós. Diante dessa palavra, nós queremos ser gratos pela salvação em Cristo Jesus, porque grandes coisas Ele fez por nós. E o Tylon, ele vai melhorar em nome de Jesus, porque se ele tem chance, nós também temos chance. E se nós temos tido chance de usufruir da salvação, ele também tem chance disso. Todos têm chance de usufruir da salvação. Feche seus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar nessa noite.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela salvação que há em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela explanação da palavra tão claramente feita pelo teu servo, pastor Indalécio. Queremos pedir que o Senhor ilumine o caminho do teu servo, mas que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para reconhecer que grande coisa que o Senhor fez por nós, a salvação, mesmo não sendo merecedores. Nós já acessamos e outros ainda acessarão e terão a oportunidade de passar a eternidade contigo. Oh Pai, como o seu amor é maravilhoso, como a sua graça nos alcança, como a sua misericórdia nos abraça. E nós cremos ainda que muitas outras coisas da parte do Senhor acontecerão neste lugar, acontecerão nas nossas vidas. Nós clamamos nessa noite, Senhor, por mudança nas nossas vidas. Nós acreditamos que fazer as mesmas coisas não trarão resultados diferentes, Pai. Mas nós temos que podemos fazer diferente diante de Ti, segundo a Sua orientação. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Se você